Barack Obama lançando o livro, contando bastidores da Casa Branca e falando coisas que poderiam ser lembradas, principalmente na parte da transição de governo, do que vai acontecer nas próximas semanas lá nos Estados Unidos. A Gabriela Guimarães conta aqui pra gente. Poucos dias após a eleição de Barack Obama em 2008, o presidente George Bush ligou para cumprimentar o democrata pela vitória histórica, fosse pelo respeito que ele tinha pela instituição ou por decência pura e simples. Essa é a descrição feita por Obama no novo livro dele. Uma Terra Prometida, publicado nesta terça-feira no Brasil, mostra que o populismo de direita acabou interferindo no cenário político americano com xenofobia, racismo e nacionalismo. Obama afirma que era como se a simples presença do primeiro presidente negro na Casa Branca tivesse desencadeado um pânico, uma sensação de que a ordem natural das coisas havia sido subvertida. Apesar de parecer irrelevante, há detalhes no livro, como por exemplo quando Obama conta que as filhas de Bush montaram uma agenda para mostrar para as filhas de Obama e Michelle quais eram os lugares legais da Casa Branca. Casa Branca. O que pode representar? Um livro lançado no momento bastante oportuno, né, Zaidan? O Obama, aliás, ele tem faturado bastante com palestras, né? E serão vários livros, na verdade, não só dele, mas também da Michelle Obama, né? Muito mais importante do que os 8 anos do Obama na Casa Branca foi a eleição do Obama. O governo dele foi um governo comum, né? Ele não entra para a história como Abraham Lincoln, como Franklin Delano Roosevelt, enfim, como aqueles que revolucionaram aquele momento, revolucionaram o seu tempo, né? Abraham Lincoln fez isso, inclusive por circunstâncias e tal, mas fez. Teve coragem para fazer e foi morto por isso, correto? E o Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no momento crítico, ele mudou inclusive o Partido Democrata. Aliás, falando em Partido Democrata, uma organização criminosa do Partido Democrata que atuava em Nova York, ela foi citada quando o Obama mencionou Lula, dizendo que em alguns momentos ele se parecia com um dos líderes daquela organização que o Partido Democrata tinha no final do século XIX em Nova York. E ele é ambíguo em relação ao Lula, né? Ele continua demonstrando simpatia, fala dos avanços socioeconômicos que ele viu no governo Lula, o Obama continua dizendo isso, mas ao mesmo tempo fala das informações que recebeu sobre o uso do Estado para ganhar dinheiro e de bilhões que teriam sido desviados. O Obama não conta tudo o que sabe, porque um presidente dos Estados Unidos recebe informações, muitas vezes ele sabe mais sobre um país do que os habitantes daquele país. Aliás, na maioria das vezes. Agora, ele não conta tudo. E, claro, ele tem o seu viés, ele tem a sua maneira de contar a história. Agora, o governo dele teve acertos, por exemplo, no enfrentamento da crise de 2008. É bom lembrar que ele foi eleito em 2008. E teve acertos tremendos na resposta que deu àquela crise financeira. Mas teve erros crassos, por exemplo, na Líbia e na Síria. Na Líbia, inclusive, com corresponsabilidade da Hillary Clinton, que era a secretária de Estado. Agora, a eleição do Obama é mais importante do que o governo Obama, porque ele foi eleito 40 anos depois do assassinato do extraordinário Martin Luther King, uma das maiores figuras do século XX, sem dúvida uma das maiores, genial Martin Luther King, e 40 anos depois do assassinato do Martin Luther King, do reverendo Martin Luther King, o Obama foi eleito. Isso é histórico, realmente é histórico. Zaidan. Agora, o governo dele não foi tão importante quanto a eleição dele, na minha opinião. Olha só, eu estava no momento em que ele chamou o ex-presidente Lula falando ele é o cara, mas assim, tudo que o Obama promovia e falava, uma repercussão até hoje, né? Ele é muito querido, ele é uma figura extremamente carismática, é impossível não chegar perto desse homem e não, pelo menos não dar um sorriso, porque ele é muito simpático, ele é muito sedutor, muito envolvente, né? Ele tá além do político, ele é como se fosse um diplomata do mundo. E, inclusive, na França, você sabe que a França não morre de amores pelos americanos, os franceses não morrem de amores pelos americanos,
americanos, mas assim, quando Obama chegava lá em qualquer visita, ou então falava de Obama, nossa, mas era assim, era uma coisa de fã-clube, né? De tanto que ele... Mas, de fato, você destacou uma coisa muito importante. A política do Oriente Médio, ela foi muito desastrosa. E isso não colou. Ele é de Teflon, Zaidan? Algumas figuras são, né? O Kennedy era um pouco assim também, né? É que o Kennedy foi tragicamente tirado da presidência, né? Com aqueles tiros do Lee Oswald. Mas ele e o Kennedy têm esse ponto em comum. Eles derretiam aqueles que se opunham, aqueles que já iam como desafetos. E na presença do Kennedy, na presença do Obama, as pessoas, como você disse, Sônia, tendem, no caso do Kennedy, tendiam a gostarem, né? A ser um cara com quem você quer tomar uma cerveja. É isso mesmo. Você resumiu tudo.